Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui a gente vai fazer um comentário, gabarito do nosso simulado, né? Simulado esse que foi sobre a temática da geografia agrária, né? Então vou aqui passar as questões, falar as respostas e algum outro comentário que surgir aqui, beleza? Vamos lá. A questão 1, né? A questão 1 é uma charge brincando que o morango e a uva são instrumentos para um assassinato, né? E aí a pergunta é: na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionado ao quê? Né? Resposta: letra I, né? Uso de agrotóxicos nas plantações. Né? Como a gente conversou lá na nossa aula sobre geografia agrária, uma das características da produção agrícola brasileira é o alto uso de agrotóxicos. Né? E infelizmente isso tem aumentado é, ao longo dos últimos anos. Né? Questão 2. Né? As atividades agropecuárias são realizadas pelos seres humanos há mais de 10 mil anos. Essas atividades desenvolveram-se por meio do cultivo agrícola, da utilização de ferramentas, da domesticação de animais, do aperfeiçoamento de técnicas e uso da tecnologia. A partir dessas afirmações, analisa as afirmativas abaixo sobre as atividades agropecuárias. A primeira, a agropecuária comercial moderna caracteriza pelo uso intensivo de recursos tecnológicos, como máquinas e insumos. É necessário que a produção seja acompanhada por meio da mão de obra especializada. A segunda afirmativa. Nos 2 últimos anos surgiu um novo recurso tecnológico decorrente da pesquisa biotecnológica e voltado para a produção agrícola, que são os transgênicos. Seus defensores argumentam que seu cultivo e utilização aumentará a produção de alimentos no mundo. E a terceira afirmativa, com a utilização dos agrotóxicos pode-se eliminar insetos nocivos, acabando com o ápice da cadeia alimentar. Por outro lado, é possível ocorrer a contaminação do aquífero confinado. Opa, deixa eu tirar o WhatsApp, o Wi-Fi aqui. Por outro lado, é possível ocorrer a contaminação do aquífero confinado e do solo por meio de macro-organismos que podem desaparecer e tornar o solo fértil. Das afirmativas abaixo, qual a resposta? Apenas 1 e a 2 estão corretas. Né? Uma contaminação de um aquífero não torna o solo mais fértil, né? Piora a qualidade do solo ao longo do tempo. Né? A terceira questão. A chamada Revolução Verde promoveu um grande aumento da produtividade em diferentes regiões agrícolas do planeta por meio de uso de fertilizantes químicos agrotóxicamente selecionados. Né? Apesar do desenvolvimento técnico e econômico, a Revolução Verde provocou consequências ecológicas e sociais. Assinale a alternativa incorreta relacionada à Revolução Verde. Né? Houve um enriquecimento tanto da flora quanto da flora silvestre devido à grande utilização de fertilizantes e produtos químicos. Né? Essa é uma alternativa incorreta, letra D, por quê? Não é? Fertilizantes e produtos químicos, né, tende à homogeneização da produção, né, tende à perda da biodiversidade, visto que quando há pesquisas sobre agrotóxicos fertilizantes, há pesquisas relacionadas a determinadas culturas e não observando toda a dinâmica da fauna e da flora. Né? Por isso que um agrotóxico pode ser muito bom para uma cultura específica, por exemplo, da soja, do milho, etc., e causar problemas ambientais sérios para o resto do ambiente. Né? Essa é uma das críticas, na verdade, às tecnologias da Revolução Verde. Né? Portanto, resposta D. Questão 4. Sobre a agricultura brasileira são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação. A mecanização da agricultura é uma das manifestações da modernização agrícola e trouxe consigo o êxodo rural. Afirmação 2. A estrutura fundiária brasileira mantém-se excludente na medida que privilegia o grande capital e as culturas de exportação e detrimento da agricultura familiar. E 3. A reforma agrária é atualmente uma das grandes questões sociais e políticas do Brasil, congregando vários setores da sociedade e partidos políticos. Quais estão corretas? As 3 estão corretas.
São 3 afirmativas importantes sobre a questão agrária brasileira. Questão 5. Sobre a estrutura fundiária e relações de trabalho no campo brasileiro, assinale a alternativa correta. A resposta é logo a primeira alternativa. A estrutura fundiária apresenta acentuada concentração de propriedade decorrente às formas de apropriação de terras desde o período colonial. Na nossa aula a gente comentou que historicamente ocorre no Brasil acentuadas conjunturas de concentração de terra. No Brasil tem poucas pessoas que controlam áreas gigantes do território brasileiro e muitas pessoas que controlam pequenas parcelas do território de terra no Brasil, fazendo assim uma conjuntura de concentração de terra. Questão 6. Sobre a questão agrária no Brasil, marque verdadeiro para as posições considerar verdadeiras e F para as posições considerar falsas. Primeira, historicamente, a distribuição de terras no Brasil visava repartir as terras igualmente entre a coroa e os colonos. Essa é uma afirmativa falsa. Historicamente, a gente tem aí uma desigualdade no acesso a terras entre coroa, entre colonos, entre os senhores de escravo e populações médias, urbanas, entre hoje o agronegócio e o resto da população brasileira. Segunda afirmativa. A distribuição de terras no período colonial produziu terras devolutas, ou seja, terras que a coroa cedeu a pessoas e que não foram cultivadas. Por isso essas terras foram desenvolvidas. Exato, esse era um dos controles da coroa perante aos colonos. As terras precisam ter uma função aí econômica. Verdadeiro. A Lei de Terras foi criada em 1850 com o objetivo de oferecer mão de obra aos fazendeiros produtores de café. Exatamente. A Lei de Terras tem esse papel histórico aí de criar propriedade privada no Brasil, e com isso começar a criar uma massa assalariada aí, de terra que só vai se completar pós-abolição. 7. Nas últimas 2 décadas tem sido cada vez mais frequente o noticiário destacando conflitos pela posse da terra em diversas regiões do Brasil. Entre as causas espontâneas por tais conflitos pode-se identificar maior organização dos trabalhadores rurais que buscam soluções para a questão da terra e para a concretização da reforma agrária. No Brasil tem um histórico de movimentos sociais no campo, sempre importante destacar. Questão 8. O processo de concentração fundiária caminha junto com a industrialização da agropecuária com predomínio de capitais. Ou seja, quanto mais tecnologia, mais poder na mão de alguns, mais concentração de terra. Porque quanto mais a tua produção tiver uma excelência produtiva, tiver um aumento de produtividade, mais dinheiro, com mais dinheiro, mais acesso à terra, mais possibilidade de comprar a terra, portanto, mais concentração de terra na mão desse sujeito que revolucionou a produção de alguma forma. Quais dessas alternativas estão corretas? É a C, as proposições 2, 3 e 4. Questão 9. A estrutura fundiária no Brasil está concentrada nas mãos de uma pequena parcela da população, criando assim conflitos por terra. Diante desse problema, o mapa abaixo mostra a distribuição territorial mais conflitante em 2009 no território brasileiro. Assinale a alternativa correta. A região do Brasil com maior número de conflitos por terra é a região norte. No mapa aí a gente pode ver exatamente os círculos mais volumosos, maiores, estão na região norte. Principalmente porque a gente está falando aí da fronteira agrícola brasileira. A gente começou nossas aulas sobre geografia agrária falando da fronteira agrícola. Essa é uma questão para a sociedade brasileira e muito atual. A gente está vendo queimadas no Pantanal, queimadas na Amazônia. Exatamente porque a fronteira agrícola avança, você precisa de área de pasto, precisa de área para produção. E a última questão, sobre os agrotóxicos, assinale a alternativa incorreta. Os agrotóxicos, também conhecidos como defensivos agrícolas, são produtos químicos utilizados para melhorar a qualidade de alimentos e são utilizados
especialmente na agricultura orgânica. Essa é uma alternativa que não é verdade. A agricultura orgânica é exatamente a agricultura sem os agrotóxicos. Bom, pessoal, esse foi um comentário geral aqui sobre o simulado que eu vou colocar no sistema para vocês. Abração, tchau, tchau.